Um milionário ofereceu R$1 milhão para uma pobre garçonete virgem ter uma noite com o seu filho. Entretanto, ele ficou paralisado com o que seu filho fez. O despertador tocou às 5 da manhã. Como sempre, Mariana Nogueira abriu os olhos no escuro do quartinho apertado que dividia com a mãe. E por um segundo, fingiu que ainda estava sonhando, que não precisava levantar, que não tinha 2 empregos esperando por ela, que a vida não pesava tanto nos seus 22 anos. Mas o gemido baixinho vindo da cama ao lado a trouxe de volta à realidade. "Mãe, tá doendo", sussurrou, já se levantando. Marta tentou sorrir, mas a dor no rosto entregava tudo. O câncer estava vencendo a batalha, e ambas sabiam disso. Os médicos haviam sido claros, sem o tratamento experimental. Ela não passaria dos próximos 6 meses. "Vai trabalhar, filha. Não se preocupa comigo, não." Mariana beijou a testa da mãe, quente demais, e seguiu para o banheiro, no espelho rachado. Viu o reflexo de uma mulher que parecia carregar o peso do mundo. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, olhos escuros que já viram coisas demais, uma beleza natural que ela nunca teve tempo de perceber enquanto tomava banho gelado. A conta de luz não podia passar do limite. Sua mente voou 3 anos no tempo, como sempre acontecia todas as manhãs. Era uma noite de chuva. Pai voltava do segundo emprego. Caminhando pela rua mal iluminada porque o ônibus havia quebrado, Mariana estava estudando para o vestibular quando ouviu o barulho, um som que nunca mais conseguiu esquecer. Freada brusca, impacto, silêncio. Correu para a rua e encontrou Paulo Nogueira caído no asfalto molhado, o sangue se misturando com a água da chuva. Um homem jovem saiu cambaleando de um carro importado, claramente embriagado, olhou para a cena e fugiu, simplesmente entrou no carro e desapareceu na noite. "Pai, aguenta aí, socorro já vem!" gritava Mariana, mas Paulo já estava com o olhar distante, tentando falar algo que ela não conseguiu entender. Ele morreu no hospital 2 horas depois. A água fria do chuveiro trouxe Mariana de volta ao presente. Secou-se rapidamente e vestiu o uniforme do restaurante Sabor Caseiro, onde passaria as próximas 8 horas servindo mesas e aguentando cantadas de clientes. Depois correria para o outro trabalho, numa lanchonete do centro, até às 11 da noite. "Vou deixar o remédio da senhora Conceição aí do lado, mãe. Você lembra do horário, né?" "Lembro sim, filha. Para de me tratar como se eu fosse gagá." Mesmo doente, Marta mantinha o humor forte. Era de onde Mariana tirava forças. No ônibus lotado das 6 da manhã, Mariana puxou do bolso um envelope amarelo e desgastado. Dentro, fotos, anotações, endereços, 3 anos de investigação discreta, de perguntas feitas no lugar certo, de favores cobrados e pequenas mentiras contadas. Diego Martins, 28 anos, filho do empresário Elias Martins, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. A primeira foto mostrava um homem bonito, de traços finos, sempre com um copo na mão em festas da alta sociedade. A segunda, mais recente, revelava alguém completamente diferente, magro demais, olhos fundos, a aparência de quem não dormia direito há muito tempo. Mariana havia descoberto sua identidade através de Joana. A amiga que trabalhava como garçom em eventos de luxo, foi ela quem ouviu, numa festa no ano anterior, Diego embriagado contando para um amigo sobre aquele acidente que não conseguia esquecer, como havia atropelado um pobre coitado numa noite de chuva e como o pai tinha resolvido o problema com dinheiro. "Nem foi parar na delegacia", tinha dito Diego, rindo amargurado. "Papai tem amigos em todo lugar." Joana contou tudo para Mariana, que finalmente teve um nome e um rosto para colocar no seu ódio. Desde então, estudava a família Martins como quem estuda para uma prova da vida. Sabia que Elias era obcecado pela reputação, que havia construído um império sobre favores políticos e dinheiro sujo. Sabia que Diego era considerado a ovelha negra da família, que decepcionava o pai constantemente com sua falta de ambição e seu vício em álcool. O que Elias não sabia é que o filho bebia para esquecer, para tentar apagar da memória o rosto do homem que havia matado. "Próxima parada, centro", gritou o cobrador. Mariana guardou as fotos e desceu do ônibus.
Mais um dia de trabalho duplo pela frente. Mais um dia fingindo que era apenas uma garçonete lutando para sobreviver, quando na verdade era uma mulher com um plano. No restaurante, cumprimentou as colegas e amarrou o avental. Dona Rosa, a proprietária, era uma senhora boa que sempre perguntava pela saúde de Marta. Se soubesse que Mariana estava planejando uma vingança há 2 anos, provavelmente ficaria em choque. Como tá sua mãe, filha? Melhorando, Dona Rosa. Obrigada por perguntar. Era mentira. Claro, Marta estava piorando a cada dia. Mas Mariana havia aprendido que algumas verdades eram pesadas demais para compartilhar. Durante o movimento do almoço, enquanto servia uma mesa de empresários que falavam alto sobre negócios, Mariana pensou no plano que vinha arquitetando. Não bastava apenas denunciar Diego. Sabia que o dinheiro da família faria tudo desaparecer novamente. Como havia feito 3 anos atrás, precisava de algo maior, algo que destruísse não apenas Diego, mas toda a estrutura de poder que permitiu que ele escapasse impune, e tinha uma ideia de como fazer isso. Moça, o meu prato tá frio, reclamou um cliente. Desculpa, já vou esquentar para o senhor. Mariana sorriu educadamente e levou o prato de volta para a cozinha. Por fora, era a garçonete simpática e prestativa. Por dentro, era fogo puro, porque sabia que em breve, muito em breve, Diego Martins pagaria pelo que fez, e dessa vez, todo o dinheiro do mundo não seria suficiente para salvá-lo. A tarde passou devagar, como sempre, entre pedidos e gorjetas contadas. Mariana finalizou mentalmente os últimos detalhes do seu plano. Já sabia como se aproximar da família Martins. Já sabia qual seria seu disfarce. Agora era só questão de tempo e coragem. Quando o turno acabou, correu para casa para verificar se a mãe havia tomado os remédios e almoçado. Encontrou Marta dormindo. Respiração pesada, mas regular, deixou um bilhete carinhoso na mesinha de cabeceira e partiu para o segundo trabalho, na lanchonete do centro. O movimento era sempre intenso. Estudantes, trabalhadores, gente de todo tipo que só queria um lanche rápido e barato. Mariana servia com eficiência, acumulando gorjetas moeda por moeda. Cada centavo contava, cada real a aproximava do seu objetivo. Às 11 da noite, finalmente livre, voltou para casa no último ônibus do dia. Marta estava acordada, assistindo a novela das 9 que havia gravado. Como foi o dia, filha? Tranquilo, mãe. E o seu? Recebi visita da dona Conceição. Ela trouxe uns biscoitos que fez. Mariana sorriu. A vizinha era um anjo, sempre cuidando da mãe quando ela não podia estar presente. Depois que Marta dormiu, Mariana sentou na mesinha da cozinha com seus papéis espalhados, fotos de Diego, anotações sobre a rotina da família, endereços de locais que frequentavam. Pegou uma caneta e escreveu numa folha limpa. Plano Justiça, fase 1. Abaixo, começou a listar os primeiros passos da sua vingança. Diego Martins acordou no chão do escritório, com o rosto colado no tapete persa que custava mais que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano. A boca estava seca, a cabeça latejava, e o gosto amargo na língua denunciava mais uma noite perdida no álcool. Eram 11 da manhã de uma terça-feira. Conseguiu se arrastar até o sofá de couro, onde encontrou a garrafa de uísque que havia sido sua companhia na noite anterior. Ainda tinha um pouco no fundo. Considerou beber, mas o estômago revirou só de pensar. Que nojo! Murmurou para si mesmo, não sabendo se referia ao álcool ou à própria vida. O celular tocou insistentemente. Era Elias, claro. Sempre era. Alô, pai? Diego, onde diabos você está? Tinha reunião às 9 da manhã. Tô em casa. Em casa. Você deveria estar aqui, na empresa. Temos o contrato da prefeitura para fechar hoje. Diego fechou os olhos, tentando juntar forças para mais uma discussão. Sabia o roteiro de cor. Elias gritaria sobre responsabilidade. Ele prometeria melhorar. Nada mudaria. Não tô me sentindo bem, pai. Não está se sentindo bem. A voz de Elias subiu 1 oitava. Você está com ressaca, isso sim, igual toda semana. Silêncio do outro lado. Diego podia imaginar o pai no escritório dele. Aquele espaço gigantesco no último andar do prédio que construiu com as próprias mãos, e algumas ajudas questionáveis pelo caminho. Vou mandar Rodrigo buscar você. Toma um banho e se apresenta aqui em 1 hora. A ligação encerrou, antes que Diego pudesse responder.
Arrastou-se até o banheiro da suíte master do apartamento que Elias havia comprado para ele nos Jardins. 200 metros quadrados de solidão e móveis caros que não faziam diferença nenhuma quando se está vazio por dentro. No espelho, viu o que havia se tornado. Cabelos desalinhados, barba por fazer, olhos vermelhos e fundos, aos 28 anos. Parecia ter 40. O álcool estava cobrando seu preço. Mas não conseguia parar, porque toda vez que fechava os olhos sóbrio, via o mesmo rosto, um homem simples, de uns 50 anos, caminhando na chuva, o impacto, o corpo no chão, os olhos que se fecharam para sempre. Paulo Nogueira. Esse era o nome que havia descoberto depois, quando a culpa o comeu por dentro, e ele contratou um detetive particular para descobrir quem havia matado. Pai de família, trabalhador, homem honesto que sustentava a esposa e a filha com 2 empregos, a filha, Diego também sabia sobre ela, Mariana, 22 anos na época do acidente, estudante brilhante que teve que abandonar a faculdade para trabalhar e cuidar da mãe doente. Ele havia destruído uma família inteira naquela noite. O banho quente não conseguiu lavar a sensação de sujeira que sentia na alma. Vestiu um terno que custava mais que muita gente ganhava em 6 meses e tentou se parecer com o filho que Elias esperava que fosse. Rodrigo, o motorista da família há 15 anos, estava esperando na portaria. Bom dia. Doutor Diego. Oi, Rodrigo, desculpa aí, cara. Sem problema. Todo mundo tem seus dias ruins. Se ele soubesse que todos os dias de Diego eram ruins há 3 anos. No carro, olhou pela janela os prédios de São Paulo passando. Uma cidade gigantesca, cheia de gente lutando para sobreviver, enquanto ele desperdiçava uma vida privilegiada se afogando em álcool e autocompaixão. Rodrigo, você já fez alguma coisa que mudou sua vida para sempre? Algo que você não consegue perdoar em si mesmo? O motorista olhou pelo retrovisor, surpreso com a pergunta. Doutor, todo mundo comete erros. A diferença é o que a gente faz depois. E se o erro for grande demais, se não tiver conserto? Sempre tem conserto. Doutor, sempre. Diego gostaria de acreditar nisso. A Martins Construções ocupava um prédio inteiro na Faria Lima. 3.000 funcionários. Dezenas de obras simultâneas. Faturamento na casa dos bilhões. O império que Elias construiu através de décadas de trabalho duro e algumas decisões moralmente questionáveis. No elevador privativo que levava ao último andar, Diego tentou se preparar mentalmente para mais uma dose da decepção paternal. Elias estava atrás da mesa de carvalho maciço, falando ao telefone em inglês com investidores americanos. Aos 60 anos, era um homem imponente, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável, postura ereta de quem nunca teve que se curvar para ninguém, gesticulou para Diego sentar e esperar. Yes, the project will be delivered on time. We have the best team in Brazil working on it. Mentira. Diego sabia que a obra do shopping em Alphaville estava atrasada há 2 meses por problemas com o fornecimento de materiais. Mas Elias sempre falava o que os clientes queriam ouvir primeiro, resolvendo os problemas depois. Perfectly, we'll talk next week. Thank you. Desligou e cravou os olhos no filho. Você tem ideia da vergonha que passei hoje? O engenheiro-chefe da prefeitura me perguntando onde estava meu sócio, meu próprio filho. Pai, eu já pedi desculpas. Desculpas não constroem prédios, Diego. Desculpas não fecham contratos. Elias levantou e foi até a janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. Eu construí tudo isso do zero. Saí do interior de Minas sem 1 centavo no bolso e transformei este sonho em realidade. E para quê? Para ver meu único filho desperdiçar tudo na bebida. Diego conhecia a história. Havia escutado 1000 vezes o jovem Elias chegando em São Paulo nos anos 80, trabalhando como pedreiro, estudando à noite, economizando cada centavo até conseguir abrir a própria empresa. Você não entende pelo que passei? Filho, as noites que dormi no canteiro de obras para economizar o aluguel, as humilhações que engoli de clientes arrogantes, os favores que tive que fazer para conseguir financiamento. Favores. Diego sempre se perguntou que tipo de favores, mas nunca teve coragem de perguntar. Pai, eu sei que você não sabe nada. Elias bateu o punho na mesa. Você nunca teve que lutar por nada na vida. Tudo foi dado de bandeja. E mesmo assim consegue desperdiçar.
O silêncio pesou no ar condicionado do escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava de gente trabalhando, lutando, sobrevivendo. E ali estava Diego, o herdeiro de um império se afogando em culpa e uísque. Eu cansei, filho. A voz de Elias ficou mais baixa, mais cansada. Cansei de tentar entender o que aconteceu com você. Aos 25 anos você era brilhante, cheio de planos para a empresa. Aí de repente virou... Isso. Diego sentiu o peito apertar. Se o pai soubesse o que aconteceu naquela noite de 3 anos atrás. Vou dar mais uma chance. A última. Ou você endireita sua vida e assume suas responsabilidades, ou eu passo a empresa para outros. Outros. Tenho sobrinhos competentes, tenho executivos que sangraram por esta empresa. Não preciso de um herdeiro que só me envergonha. A ameaça era real. Diego conhecia o pai o suficiente para saber quando estava blefando e quando falava sério. Tá bem, pai, vou melhorar. Melhorar não, vai mudar, completamente. Elias voltou para a mesa e pegou uma pasta. Começando por hoje, temos uma apresentação para os japoneses da Mitsubishi às 3 da tarde. Você vai conduzir a reunião. Diego sentiu o pânico subir pela garganta. Apresentações exigiam concentração, clareza mental, coisas que ele não tinha há 3 anos. Pai, talvez seja melhor você... Não. O grito ecoou pelo escritório. Chega de talvez, chega de desculpas, ou você é meu filho e futuro sócio, ou é um estranho que eu sustento por caridade. O ultimato estava dado. Diego pegou a pasta com mãos trêmulas. Sabia que não conseguiria. Não hoje. Talvez nunca mais. O álcool havia corroído não apenas seu corpo, mas sua confiança, sua capacidade de funcionar como um ser humano normal. As informações estão todas aí. Você tem 3 horas para se preparar. Certo. Diego se levantou e caminhou em direção à porta, sentindo o peso do olhar paternal nas costas. E Diego parou e se virou. Pare de beber. Hoje. Agora. Porque se eu sentir cheiro de álcool em você novamente, nossa conversa acabou para sempre. Na sala que usava como escritório, Diego espalhou os papéis na mesa e tentou se concentrar. Números, plantas, cronogramas, tudo se misturava na sua mente como se estivesse vendo através de uma névoa. Abriu a gaveta onde guardava uma pequena garrafa de vodka para emergências. Olhou para ela por longos minutos. Uma dose pequena, só para acalmar os nervos, para conseguir funcionar. Mas se Elias descobrisse, fechou a gaveta e encostou a cabeça na mesa. 3 horas para salvar sua vida. 3 horas para provar que ainda podia ser o filho que o pai esperava. 3 horas para fingir que não era um assassino vivendo em liberdade, enquanto uma família destruída lutava para sobreviver. Mariana ajustou o vestido preto simples pela 10ª vez e respirou fundo diante do espelho do banheiro minúsculo. Não era vanidade, era estratégia. Cada detalhe se importava quando se estava prestes a entrar no mundo dos Martins. Você tá linda, filha, disse Marta da cama, tentando esconder a preocupação na voz. Mas tem certeza que esse trabalho extra é boa ideia? Você já trabalha tanto. É só por hoje, mãe. A Joana conseguiu essa vaga de última hora num evento chique. Paga muito bem. Mais uma mentira. Mariana estava ficando expert nisso. Na verdade, havia levado 2 meses para Joana conseguir incluí-la na equipe de garçons do evento beneficente da Fundação Esperança, organizado pela alta sociedade paulistana. 2 meses de favores cobrados, conversas cuidadosas e uma pequena quantia em dinheiro que Mariana mal podia pagar. Só não se esqueça de comer alguma coisa, insistiu Marta. Esses eventos ficam até tarde. Mariana beijou a testa da mãe, pegou a bolsa pequena e partiu. No ônibus, revisou mentalmente tudo o que havia estudado sobre a família Martins. Sabia que Diego frequentava eventos sociais, sempre acompanhado do pai. Sabia que Elias era obcecado pela imagem pública e nunca perdia uma oportunidade de fazer networking. O Hotel Copacabana Palace tinha sido alugado inteiro para o evento. Mariana olhou para a fachada imponente e sentiu um frio na barriga. Era outro mundo, completamente diferente do seu. Primeira vez aqui? Perguntou Joana, aparecendo ao lado dela. É meio óbvio assim. Só um pouco, riu a amiga. Mas relaxa. É só fingir que você nasceu para isso. Eles nem vão te enxergar direito mesmo. A equipe de garçons se reuniu numa sala nos fundos para receber as instruções.
20 pessoas, a maioria jovens como Mariana, todos precisando do dinheiro extra. O gerente do evento, um homem de meia idade com ar importante, deu as orientações básicas: sorrir sempre, ser discreto, nunca interromper conversas dos convidados. E lembrem-se, acrescentou, vocês estão servindo a elite de São Paulo. Pessoas importantes, influentes, comportem-se de acordo. Mariana amarrou o avental e pegou a bandeja. Era showtime. O salão principal estava decorado com flores brancas e douradas, mesas redondas para 10 pessoas cada, um palco onde mais tarde haveria um leilão beneficente. Tudo gritava luxo e bom gosto. Os primeiros convidados começaram a chegar às 8 da noite. Mariana circulava com canapés, observando tudo com atenção de detetive. Reconhecia alguns rostos de revistas de fofoca, empresários, políticos, socialites que apareciam nas colunas sociais. Com licença, pode me trazer uma água com gás? Pediu uma mulher de uns 60 anos, coberta de joias. Claro, senhora. Mariana se dirigiu ao bar, mas de relance viu Joana fazendo um sinal discreto. Olhou na direção indicada e o coração disparou. Elias Martins havia chegado. Era exatamente como nas fotos que havia estudado, só que mais imponente pessoalmente. Cabelos grisalhos impecáveis, terno que provavelmente custava mais que sua casa, postura de quem estava acostumado a ser o centro das atenções, e ao lado dele, Diego parecia um fantasma da pessoa que costumava ser, magro demais, olhos sem brilho, se escondendo atrás de um copo de uísque. Mesmo de longe, dava para perceber que não queria estar ali. Mariana voltou com a água para a senhora, mas continuou observando os Martins de longe. Pai e filho se sentaram numa mesa próxima ao palco, junto com outros empresários que ela não reconhecia. Interessante, né? Sussurrou Joana, passando ao lado dela. O quê? A dinâmica entre eles. O velho quer que o filho seja igual a ele, mas o garoto tá claramente em outro planeta. Mariana assentiu, fingindo casualidade. Na verdade, estava estudando cada gesto, cada expressão. Diego bebia compulsivamente, mal tocava na comida. Respondia com monossílabos quando o pai tentava incluí-lo nas conversas durante o jantar. Conseguiu se aproximar da mesa deles algumas vezes. Serviu vinho, recolheu pratos, sempre discreta, sempre invisível. Era assim que os ricos viam os empregados, como móveis que se moviam. Diego, o senador está perguntando sobre o projeto da Barra Funda, disse Elias em voz baixa. Mas Mariana conseguiu ouvir. Foi a única resposta do filho. Pelo amor de Deus, presta atenção. Esse contrato vale 50 milhões. Diego apenas bebeu mais do seu uísque. Mariana viu a irritação crescer no rosto de Elias. O patriarca tentava manter a compostura em público, mas estava claramente constrangido com o comportamento do filho durante o leilão beneficente. Aproveitou para circular mais livremente pelo salão. Ouvia conversas sobre negócios, política, fofocas da elite, mas sua atenção estava sempre voltada para os Martins. Foi quando aconteceu. Diego se levantou bruscamente da mesa, visivelmente alterado pelo álcool. Elias tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se desvencilhou e caminhou em direção ao bar. Outro uísque, murmurou para o bartender. Acho que já bebeu bastante por hoje, não acha? Disse Elias aparecendo ao lado do filho. Não acho, não. A discussão estava chamando a atenção de outras pessoas. Mariana se aproximou, fingindo arrumar as taças vazias numa mesa próxima. Você está me envergonhando, sibilou Elias entre dentes. Ótimo. Era exatamente o que eu queria. Vamos para casa agora. Eu vou quando quiser. Diego pegou o uísque novo e se afastou do pai, caminhando sem direção pelo salão. Mariana o seguiu à distância, o coração batendo forte. Ele parou numa varanda isolada, de costas para o salão, olhando para a cidade lá embaixo. Estava sozinho. Era a chance que ela esperava. Mariana respirou fundo, ajustou o avental e se aproximou. Desculpe incomodar, disse suavemente. Gostaria de alguma coisa. Diego se virou, de perto. Ela pôde ver melhor o estrago que o álcool havia feito. Os olhos estavam vermelhos e vidrados, a pele pálida, as mãos tremendo ligeiramente. Você é nova aqui, constatou ele, a voz arrastada. Primeira vez trabalhando num evento assim, respondeu Mariana,
mantendo o tom educado e humilde. Deve ser estranho, né? Ver como a outra metade vive. Um pouco. Diego riu amargamente. Não se deixe enganar. Não é tão bom assim. Mariana inclinou a cabeça, fingindo curiosidade inocente. Por que o senhor diz isso? Por quê? Diego hesitou, olhando para ela como se avaliasse se deveria continuar. Porque todo esse luxo, essa ostentação, às vezes é só uma forma de esconder o que somos realmente. E o que vocês são realmente. A pergunta saiu mais direta do que Mariana pretendia. Diego a encarou, surpreso. Desculpe, ela se apressou a dizer. Não devia ter perguntado isso. Não é da minha conta. Não, tudo bem. Diego bebeu mais um gole. Somos covardes. Pelo menos eu sou. O coração de Mariana acelerou. Ele estava se abrindo. O álcool baixando suas defesas. Tenho certeza que não é verdade. Você não me conhece. A voz dele ficou mais sombria. Se conhecesse, não diria isso. Diego. A voz de Elias cortou o ar. Onde você está? Merda, murmurou Diego. Ele não me deixa em paz nem um minuto. Virou-se para Mariana. Qual é seu nome? Marina, mentiu ela, usando uma versão próxima do próprio nome. Marina, obrigado pela conversa. Foi. Do I know? Refrescante falar com alguém normal. Elias apareceu na varanda, o rosto vermelho de irritação. Aqui está você. Estou te procurando há 20 minutos. Pai, esta é Marina. Ela trabalha no evento. Elias olhou para Mariana pela primeira vez, seus olhos correndo por ela de forma avaliativa. Ela baixou a cabeça respeitosamente. Boa noite, senhor. Boa noite. A voz de Elias ficou ligeiramente mais suave. Diego, precisamos ir. Tenho reunião cedo amanhã. Já vou. Pai e filho se afastaram, mas Mariana notou que Elias olhou para trás 2 vezes antes de desaparecer no salão. Interessante. O resto da noite passou rapidamente. Mariana continuou trabalhando, mas sua mente estava em outro lugar. A conversa com Diego havia sido mais reveladora do que esperava. Ele não era o vilão arrogante que imaginava. Era um homem quebrado, atormentado por algo que ela suspeitava ser exatamente o que procurava. E Elias, a forma como olhou para ela era intrigante. Calculista, como se estivesse tramando algo. Quando o evento terminou, às 2 da manhã, Mariana estava exausta, mas satisfeita. Havia conseguido entrar no mundo dos Martins, havia falado com Diego, havia chamado a atenção de Elias. O primeiro passo estava dado, no ônibus de volta para casa, olhando a cidade dormindo pela janela. Mariana sentiu uma mistura de satisfação e nervosismo. O plano estava funcionando, mas também estava se tornando mais real, mais perigoso. Em poucas horas, voltaria à sua vida de garçonete dupla jornada. Mas uma semente havia sido plantada, e Diego Martins jamais imaginaria que a garçonete simpática com quem conversou sobre covardia era a filha do homem que ele matou 3 anos atrás. 2 semanas depois do evento, Mariana estava servindo o almoço no restaurante quando seu celular vibrou. Número desconhecido. Hesitou antes de atender, mas algo lhe disse que era importante. Alô? Marina, aqui é Roberto, do Eventos Elegance. Temos uma proposta de trabalho para você. Mariana quase derrubou a bandeja que carregava. Roberto era o gerente que havia coordenado o evento beneficente. Que tipo de proposta? Um cliente ficou impressionado com seu trabalho e pediu especificamente por você. É um serviço particular, bem remunerado, pode conversar. O coração de Mariana disparou. Ela sabia exatamente quem era esse cliente. Claro, quando, hoje à tarde, se possível, o cliente é muito exigente com prazos. Mariana conseguiu trocar o turno com uma colega e às 3 da tarde estava no escritório da empresa de eventos, localizado num prédio comercial em Pinheiros. Roberto a recebeu numa sala pequena, mas elegante. Sente-se, Marina. Vou ser direto com você. Ela se acomodou na cadeira, tentando controlar os nervos. O senhor Elias Martins ficou impressionado com sua postura no evento. Ele tem um pedido específico. Roberto parecia desconfortável, escolhendo as palavras com cuidado. Que tipo de pedido? Ele gostaria que você acompanhasse o filho dele? Diego, numa espécie de jantar, uma tentativa de, como posso dizer, ajudar o rapaz a se interessar por companhias mais adequadas. Mariana fingiu confusão.
embora soubesse exatamente aonde aquilo ia dar. Não entendo. Roberto suspirou. O filho do Sr. Martins tem alguns. Problemas pessoais. Bebe demais, não tem responsabilidade. O pai acredita que a companhia de uma moça como você, educada, simples, sem interesse financeiro, poderia ter um efeito positivo. O senhor está dizendo que ele quer me pagar para sair com o filho dele. Não exatamente sair, mas como? Estar presente numa situação social controlada. Jantar, conversa, nada mais. Roberto se levantou e foi até uma gaveta, de onde tirou um envelope. O pagamento seria substancial, R$50.000. Mariana quase engasgou. Era mais dinheiro do que ganhava em 2 anos trabalhando. 50.000 para um jantar. O Sr. Martins valoriza muito a discrição e a qualidade do serviço. Ela fingiu hesitar. Quando na verdade estava calculando como usar aquilo a seu favor, não sei, parece estranho. Entendo sua hesitação, mas pense bem. É uma noite, algumas horas apenas, e o dinheiro poderia mudar sua vida. Roberto voltou para a mesa e a encarou seriamente. Entre nós, Marina, o rapaz não está bem. O pai está desesperado. Ele já tentou psicólogos, clínicas. Nada funcionou. Acredita que talvez uma abordagem diferente. Uma abordagem diferente. Alguém real, autêntica, não essas socialites falsas que ele costuma conhecer. Mariana baixou os olhos, fingindo ponderar. Na verdade, estava eufórica. Elias estava entregando Diego de bandeja para ela. Quando seria? Sábado à noite num hotel no centro, ambiente discreto. Você chegaria às 8. Jantariam, conversariam. Às 11 você estaria liberada. E o Diego? Ele sabe que o pai está organizando isso. Roberto riu baixinho. O rapaz mal sabe o próprio nome quando está bêbado. O pai vai simplesmente dizer que é uma surpresa. Mariana sentiu uma pontada de algo que poderia ser compaixão, mas a afastou rapidamente. Diego era o assassino do seu pai. Não merecia piedade. Aceito. Excelente. Roberto voltou a sentar. Algumas instruções? Você deverá usar algo elegante, mas não chamativo. Nada de decote exagerado ou roupas muito justas. O Sr. Martins fez questão de frisar que quer uma moça de família. Que ironia. Entendi. O encontro será no Hotel Bourbon, suíte presidencial. Você chegará primeiro, se acomodará, e Diego chegará 15 minutos depois. Haverá jantar servido no quarto. O rapaz não gosta de lugares públicos ultimamente. Roberto lhe entregou o envelope com o dinheiro e um cartão com os detalhes. Uma última coisa, Marina. Absoluta discrição. O Sr. Martins é um homem poderoso, com muitos inimigos. Qualquer vazamento dessa informação seria problemático. A ameaça estava implícita, mas clara. Pode confiar em mim. Tenho certeza que sim. Mariana saiu do escritório com as pernas bambas. R$50.000 no bolso e acesso direto ao quarto de hotel onde estaria sozinha com Diego Martins. A vingança nunca havia parecido tão próxima. Durante o resto da semana, planejou cada detalhe. Comprou um vestido azul marinho discreto, mas elegante numa loja de departamentos. Pesquisou sobre soníferos de ação rápida. Queria drogar Diego e colocá-lo numa situação tão comprometedora que arruinaria sua vida para sempre. Na farmácia, inventou uma história sobre insônia crônica para conseguir um remédio forte. O farmacêutico hesitou, mas ela insistiu que já havia usado antes com prescrição médica. Cuidado com a dosagem, alertou ele. Esse é muito potente. Vou ter cuidado. Na sexta-feira à noite, contou para Marta que faria um trabalho extra no fim de semana. Que bom, filha. Esse dinheiro vai ajudar muito com os remédios. Se Marta soubesse para que tipo de trabalho a filha estava se preparando. Sábado chegou nublado e frio. Mariana passou o dia tentando se manter calma, revisando mentalmente cada passo do plano. Chegaria ao hotel, ganharia a confiança de Diego. Colocaria o sonífero na bebida dele, e então faria fotos comprometedoras que vazariam para a imprensa. O filho do poderoso Elias Martins numa situação escandalosa. A família seria destruída pela vergonha pública, assim como a dela havia sido destruída pela tragédia. Às 7 da noite. Estava pronta. Vestido discreto, maquiagem leve, cabelos presos num coque elegante. Parecia exatamente o que Elias esperava. Uma moça de família,
educada e confiável. O táxi a deixou na entrada do Hotel Bourbon. 5 estrelas, mármore e dourado por toda parte. Funcionários impecáveis, mais uma vez. Mariana se sentiu entrando num mundo que não era seu. Boa noite, tenho reserva na suíte presidencial, disse ao recepcionista. Nome, Marina Santos. O homem verificou no sistema e entregou um cartão-chave. 20º andar, senhora. O elevador à direita. No elevador, Mariana olhou seu reflexo no espelho dourado. Por fora, parecia uma jovem comum indo para um encontro romântico. Por dentro, era uma mulher com um plano de vingança 3 anos em elaboração. A suíte era maior que sua casa inteira. Sala de estar luxuosa, mesa posta para 2 pessoas com velas e flores, vista panorâmica de São Paulo. No quarto, uma cama king size e mais móveis caros. Mariana explorou rapidamente o espaço, identificando onde colocaria as câmeras do celular, qual seria o melhor ângulo para as fotos comprometedoras. Tinha 15 minutos antes de Diego chegar. Verificou se o sonífero estava bem guardado na bolsa. 2 pílulas trituradas, suficientes para deixar um homem inconsciente por horas, sem causar danos permanentes. Às 8h15, ouviu a chave girando na fechadura. Diego entrou devagar, olhando ao redor com expressão confusa. Usava um terno escuro, mas estava visivelmente desconfortável, e pelo cheiro já havia bebido antes de chegar. Marina, chamou ele, vendo-a na sala de estar. Oi, Diego. Ela sorriu suavemente. Que bom te ver de novo. Ele se aproximou, os movimentos ligeiramente descoordenados. Meu pai disse que tinha uma surpresa para mim, mas não imaginei que fosse você. Surpresa boa, espero. Diego riu sem humor. Depende. Você sabe por que está aqui. A pergunta a pegou desprevenida. Havia algo na voz dele, uma amargura que não esperava. Seu pai achou que seria bom conversarmos novamente. Meu pai acha muita coisa. Diego foi até o bar da suíte e se serviu um uísque. Quer alguma coisa? Um vinho tinto? Por favor. Era a deixa perfeita, enquanto ele preparava as bebidas de costas para ela. Mariana poderia colocar o sonífero no uísque dele, mas quando Diego se virou, havia algo em seus olhos que a fez hesitar. Não era a arrogância que esperava ver, era dor, tristeza profunda. Marina, ele disse, entregando a taça de vinho. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já fez alguma coisa que não consegue perdoar em si mesma? A pergunta ecoou na suíte luxuosa como um tiro. Mariana sentiu o coração acelerar. Todo mundo comete erros, respondeu cuidadosamente. Erros. Diego bebeu o uísque de uma vez. Boa palavra. Soa menos terrível que crimes, não é? Ele estava se abrindo novamente, o álcool baixando suas defesas. Mariana viu a oportunidade que esperava há 3 anos, mas algo naqueles olhos atormentados a fez questionar, pela primeira vez, se sua vingança seria tão doce quanto havia imaginado. Diego se serviu outro uísque, o terceiro desde que chegara ao hotel. Mariana observava cada movimento dele, calculando o momento certo para agir. Tinha o sonífero na bolsa. Bastava uma distração para colocá-lo na bebida. Você não respondeu minha pergunta, insistiu ele, voltando para o sofá. Já fez algo imperdoável. Acho que... Todo mundo já machucou alguém sem querer, respondeu Mariana cuidadosamente. Sem querer. Diego riu amargamente. Essa é a parte que mais dói, né? Quando você destrói uma vida sem nem mesmo pensar nas consequências. Ele estava bêbado, mais do que ela havia percebido inicialmente. A voz saía pastosa. Os olhos perdiam o foco de vez em quando. Diego, quer jantar? A comida deve estar esfriando. Comida. Ele olhou para a mesa posta como se tivesse esquecido que ela existia. Meu pai sempre acha que comida resolve tudo. Comida boa, vinho caro, ambiente elegante, como se isso pudesse apagar. Parou no meio da frase. Bebendo mais, Mariana se levantou e foi até ele. Apagar o quê? Diego a encarou. E por um momento ela viu algo que a fez estremecer. Não era apenas tristeza. Era desespero puro. Você parece uma boa pessoa, Marina. Diferente das outras que meu pai costuma. Arranjar. Ah, você não sabe. Diego riu sem humor. Meu pai tem essa mania de tentar me consertar com companhia feminina.
Já trouxe psicólogas, socialites, até uma atriz uma vez, todas com a missão de me fazer voltar a ser o filho perfeito que ele perdeu. Mariana sentiu um frio na barriga. Elias realmente via o filho como um projeto a ser consertado. E funcionou, com alguma delas. Como é que vai funcionar? Diego se levantou bruscamente, quase derrubando o copo. Como é que alguém vai me consertar se eu nem conto a verdade sobre o que aconteceu? Ele começou a andar pela suíte, gesticulando com o copo na mão. 3 anos, Marina. 3 anos fingindo que tô bem. Que é só uma fase. Que logo volto ao normal. Mas como volta ao normal depois que você... Parou de falar e olhou para ela, como se percebesse que estava falando demais. Desculpa, não devia estar descarregando isso em você. Tudo bem, às vezes ajuda a conversar. Diego voltou ao bar e pegou a garrafa de uísque. Suas mãos tremiam ligeiramente. Sabe o que mais me mata? É que eu nem era um cara ruim antes, meio irresponsável talvez, mas não ruim. Tinha planos, sonhos, queria expandir a empresa para outros países, criar projetos sociais. Ele serviu mais uma dose generosa. Aí, numa noite, tudo mudou. Uma decisão estúpida. 5 segundos de imbecilidade. E pronto. Vida arruinada para sempre. Mariana sentia o coração batendo cada vez mais forte. Ele estava chegando perto da confissão que ela tanto queria ouvir. O que aconteceu nessa noite? Diego a olhou por longos segundos, como se avaliasse se podia confiar nela. Você realmente quer saber? Porque depois que eu contar, você vai me ver de forma diferente, todo mundo vê. Conta. Ele bebeu mais um gole e se sentou pesadamente no sofá. 3 anos atrás eu era noivo. Alessandra, filha de um empresário amigo do meu pai. Casamento arranjado. Mas eu gostava dela. A gente até que se dava bem. Mariana nunca havia ouvido falar de noivado. Mais um pedaço do quebra-cabeças. Numa noite, descobri que ela estava me traindo. Com meu melhor amigo, imagina só. Encontrei os dois no nosso apartamento, na nossa cama. A voz dele ficou mais grossa. Saí de lá completamente descontrolado. Fui para o bar. Bebi como nunca tinha bebido na vida. Quando decidi voltar para casa, estava chovendo. Eu mal conseguia ficar em pé. Diego parou de falar e cobriu o rosto com as mãos. Eu não devia ter dirigido. Sabia que não devia. Mas estava com tanta raiva, tanta dor. E aí eu matei um homem. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram pela suíte como um grito. Atropelei ele na rua, um cara que estava só voltando do trabalho, tentando sustentar a família. E eu fugi. Mariana sentiu as pernas bambas. Finalmente, a confissão que esperava há 3 anos. Fugi como um covarde, continuou Diego, a voz quebrada. Deixei ele morrendo na rua e fugi. Meu pai descobriu no dia seguinte. Usou os contatos dele para abafar tudo. Suborno, ameaças, sei lá o que ele fez. O caso foi arquivado por falta de evidências. Ele levantou os olhos para Mariana e ela viu lágrimas descendo pelo rosto dele. O pior é que eu pesquisei depois, Paulo Nogueira. 53 anos. Trabalhava em 2 empregos para sustentar a mulher doente e a filha que fazia faculdade. Era um cara decente, honesto, tudo que eu nunca fui. Paulo, seu pai. Diego falou o nome do seu pai. E a família dele? Conseguiu perguntar, a voz quase sumindo. Destruída, a mulher ficou doente. Sem condições de trabalhar, a filha teve que largar os estudos, trabalhar feito condenada para sobreviver, tudo por minha causa. Diego se levantou e foi até a janela, contemplando a cidade lá embaixo. Você sabe o que mais me tortura? É que elas nem sabem quem foi. Vivem pensando que foi um acidente qualquer, que o culpado nunca vai pagar. Se soubessem que o assassino está aqui, bebendo uísque caro numa suíte de hotel. Mariana não conseguia mais falar. As lágrimas embaçavam sua visão. 3 anos planejando vingança. E quando finalmente ouvia a confissão, tudo o que sentia era uma dor imensa. Marina, você tá bem? Diego se virou e a viu chorando. Desculpa, eu não devia ter contado isso. É muita informação pesada. Ele se aproximou dela, preocupado. Não, é que... Mariana tentou se recompor, mas as emoções eram fortes demais. Estava cara a cara com o homem que matou seu pai, ouvindo ele falar sobre como isso o destruiu por dentro. Marina, o que foi? Fala comigo.
A voz dele era genuinamente preocupada. Não havia fingimento, não havia manipulação. Era um homem destroçado pela culpa, falando com alguém que ele acreditava ser uma estranha. Eu preciso usar o banheiro, murmurou ela, se levantando. Claro, fica à vontade. No banheiro. Mariana se apoiou na pia e olhou para o próprio reflexo. Os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, tinha vindo ali para destruir Diego Martins. Mas ele já estava destruído. Puxou a bolsa e olhou para o envelope com o sonífero. 2 pílulas que fariam ele desmaiar, permitindo que ela executasse a vingança que planejou por tanto tempo. Mas será que ainda queria isso? Voltou para a sala com o rosto lavado, tentando parecer normal. Melhor, perguntou Diego. Melhor. Ele estava mexendo em alguma coisa na mesa. Quando se virou, Mariana viu que era uma carteira, sua carteira, que havia caído da bolsa, e na mão dele estava a foto que sempre carregava, a foto do pai. Marina, disse ele lentamente, a voz mudando completamente. Quem é esse homem? O mundo parou. Mariana olhou para a foto na mão de Diego e viu o reconhecimento crescendo nos olhos dele. É meu pai. Diego ficou pálido como papel. A carteira caiu de suas mãos. Paulo Nogueira, sussurrou ele. Seu pai é Paulo Nogueira. Não havia mais como fingir. Não havia mais como manter a farsa. Diego cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Você sabe que fui eu. Sei. Meu Deus, ele caiu de joelhos no chão da suíte luxuosa. Meu Deus, o que eu fiz? Mariana olhou para ele. O homem que havia odiado por 3 anos, agora caído no chão, soluçando como uma criança. Diego, me entrega para a polícia. Ele implorou, olhando para ela. Por favor, me entrega. Eu mereço pagar pelo que fiz. E naquele momento, Mariana percebeu que sua vingança tinha tomado uma forma que ela nunca havia imaginado. O silêncio na suíte era ensurdecedor. Diego continuava de joelhos no chão, as mãos tremendo, olhando para Mariana como se ela fosse um fantasma que havia se materializado para cobrar uma dívida antiga. 3 anos, murmurou ela, a voz saindo mais fria que pretendia. 3 anos eu procurei por você. Como? Como você descobriu? Uma amiga ouviu você contando numa festa, sobre o acidente que não conseguia esquecer. Diego fechou os olhos, como se tentasse bloquear a realidade. Joana, disse ele depois de um momento. A garçonete dos eventos, ela trabalha com você, não é? Mariana assentiu. Diego era mais perspicaz do que aparentava. Mesmo embriagado, o evento beneficente não foi coincidência. Você planejou tudo. Planejei. Ele se levantou lentamente, apoiando-se no sofá, quando encarou Mariana novamente. Havia uma resignação estranha em seus olhos. E o meu pai, ele sabe quem você é. Não, pelo menos não ainda. Diego riu amargamente. Claro que não. Se soubesse, nunca teria arranjado esse encontro. Fez uma pausa. Aliás, por que você aceitou? Por que não me denunciou diretamente para a polícia? Era a pergunta que Mariana havia temido. Como explicar que queria mais que justiça? Que queria vingança? Humilhação? Destruição completa? A polícia não adiantaria. Seu pai compraria todo mundo de novo. Então o que você quer? Dinheiro. A pergunta saiu com um tom de desespero, não de acusação. Diego realmente acreditava que ela poderia estar ali por chantagem. Não quero seu dinheiro. Então o quê? Mariana olhou para ele. O homem que havia odiado por tanto tempo, agora vulnerável, quebrado, implorando por punição, e pela primeira vez em 3 anos, não soube o que responder. Eu queria que você pagasse pelo que fez. E vou pagar. Diego foi até a mesa e pegou o telefone do hotel. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Não. A palavra saiu antes que Mariana pudesse pensar. Diego parou, o telefone na mão, olhando para ela com confusão. Por que não? Porque ela lutou para encontrar as palavras. Porque não é assim que eu planejei. Diego pousou o telefone e se aproximou dela devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Como você planejou? Mariana sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Todo o seu plano cuidadosamente elaborado estava desmoronando. Não conseguia mais odiar o homem que estava na sua frente. Ele já estava destroçado demais.
Eu queria te destruir, admitiu. Queria que você perdesse tudo, como eu perdi. Você já conseguiu. A voz de Diego era suave, quase gentil. Eu perdi tudo há 3 anos. Só estava fingindo que ainda tinha alguma coisa. Ele se sentou no sofá ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Me conta sobre ele, sobre seu pai. Por quê? Porque eu preciso saber. Preciso entender quem eu tirei do mundo. Mariana hesitou. Falar sobre Paulo era ainda doloroso demais. Ele era a pessoa mais boa que eu conhecia. Trabalhava dia e noite para nos sustentar, mas sempre chegava em casa sorrindo, mesmo quando estava morto de cansaço. Diego escutava em silêncio, cada palavra parecendo machucá-lo fisicamente. Ele queria que eu fosse médica, dizia que eu ia salvar vidas, que ia fazer diferença no mundo. Mariana riu com amargura. Estava no último ano da faculdade quando eu acabei com tudo. Diego se levantou e foi até o bar, mas dessa vez não se serviu. Ficou parado, de costas para ela. E sua mãe, como ela está? Morrendo. A palavra saiu crua. Sem rodeios, Diego se virou, chocado. O quê? Câncer. Descobriu logo depois da morte do meu pai. O médico disse que foi o estresse, o choque. Mariana encarou Diego com uma raiva renovada. Você não matou só ele. Matou ela também, só que devagar. Diego cambaleou como se tivesse levado um tapa. Apoiou-se no bar, respirando pesadamente. Meu Deus, o que eu fiz? Destruiu uma família inteira. Onde? Onde ela está sendo tratada? Hospital das Clínicas. Quando consegue vaga, a maioria das vezes fica em casa mesmo, tomando analgésico. Por que não faz o tratamento particular? Mariana o olhou como se ele tivesse perguntado por que não voava. Com que dinheiro, Diego? Eu ganho R$1.200 por mês nos 2 empregos. O aluguel é 400, remédios são 300. Sobra o quê? Pela primeira vez, Diego pareceu entender realmente o tamanho da destruição que havia causado. Não era apenas a morte de um homem. Era a pobreza, a doença, o futuro roubado. Eu posso ajudar, disse ele rapidamente. Posso pagar o tratamento dela, os melhores médicos, com o dinheiro sujo do seu pai. Mariana, por favor, se existe alguma forma de eu compensar... Não existe. Ela se levantou furiosa. Não existe forma de compensar, meu pai está morto. Minha mãe está morrendo. Minha vida acabou naquela noite. Diego ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como golpes. Você tem razão, disse finalmente. Não tem como compensar, mas pelo menos posso pagar. Como? Entregando-me para a polícia, confessando publicamente, destruindo a reputação da minha família como você planejou. Era exatamente isso que Mariana havia querido ouvir por 3 anos. Mas agora, ouvindo de sua própria boca, soava vazio. Você faria isso. Faria qualquer coisa para tentar amenizar o que fiz. Mariana o estudou. Não havia mentira em seus olhos, apenas desespero genuíno. E seu pai? Ele não vai deixar. Meu pai não manda mais em mim. Pelo menos não nisso. Naquele momento. Ouviram o som de uma chave na fechadura. Ambos se viraram para a porta, alarmados. Diego, você está aí! A voz de Elias Martins ecoou pelo corredor da suíte. Merda! Murmurou Diego. Ele não deveria estar aqui. O que fazemos? Fica calma, deixa eu lidar com ele. Elias apareceu na sala. Impecável como sempre, mas com uma expressão tensa no rosto. Diego, precisamos conversar agora. Então viu Mariana e sua expressão mudou para algo entre surpresa e suspeita. Marina, certo, como foi o jantar? Ainda estamos jantando, pai, disse Diego rapidamente. Ótimo. Elias sorriu, mas havia algo forçado na expressão. Marina, você poderia nos dar licença por alguns minutos? Assunto de família. Na verdade, pai, ela pode ficar. Não temos segredos. Elias estreitou os olhos. Conhecia o filho bem demais para não perceber que algo estava errado. Insisto, Marina, por favor. Mariana olhou para Diego, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para o quarto. Vou me retocar, disse, mas em vez de fechar a porta completamente, deixou uma fresta pequena para poder ouvir a conversa.
O que diabos está acontecendo aqui? Sibilou Elias assim que achou que ela havia saído de alcance. Nada, pai. Estamos conversando. Jantando. Conversando sobre o quê? Você está pálido como um defunto. Só conversa normal. Diego, eu não nasci ontem. Sei quando você está mentindo. Houve uma pausa. Mariana prendeu a respiração. E tem mais uma coisa, continuou Elias, a voz ficando mais baixa e perigosa. Mandei investigar sua amiguinha Marina. O coração de Mariana parou. O quê? Algo sobre ela me incomodou desde o evento. Mulher bonita demais para estar servindo canapés, inteligente demais para ser só garçonete. Pai, você não tinha o direito. Eu tenho todos os direitos quando se trata de proteger minha família. Elias explodiu. E ainda bem que investiguei, porque descobri uma coisa muito interessante sobre a senhorita Marina Santos. Mariana sentiu o sangue gelando nas veias. Ela não se chama Marina Santos, continuou Elias. Ela se chama Mariana Nogueira, e o sobrenome deve soar familiar para você. O silêncio que se seguiu foi mortal. Pai, ela é filha do homem que você atropelou 3 anos atrás. Diego, a vítima que você matou. A verdade havia sido revelada. Não havia mais como fingir. Não havia mais como mentir. E Mariana percebeu que sua vingança estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à revelação de Elias era ensurdecedor. Mariana sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido do outro lado da porta. No quarto, encostada na parede, tentava processar o que acabara de descobrir. Elias sabia. Sabia desde o início. Pai, a voz de Diego saiu trêmula. Como você, como eu descobri. Elias riu sem humor. Diego, você realmente acha que eu chegaria onde cheguei sendo ingênuo no momento em que vi aquela garota no evento? Algo não bateu. Mulher jovem, bonita, inteligente, trabalhando de garçonete, por favor. Mariana ouviu passos pesados. Elias caminhando pela sala. Contratei um detetive no dia seguinte. 3 dias depois eu tinha toda a história dela. Mariana Nogueira, 22 anos, filha de Paulo Nogueira. O mesmo Paulo Nogueira que você atropelou numa noite chuvosa de março de 2021. Pai, ela sabe. Ela já sabe de tudo. Claro que sabe. Você acha que ela estava aqui por acaso? Isso é vingança, Diego. Ela armou tudo isso para se aproximar de você. A voz de Elias estava subindo, perdendo a compostura que sempre mantinha. E você, como um idiota, caiu direitinho na armadilha. Provavelmente já confessou tudo, não foi? Mariana não conseguia mais fingir que não estava ouvindo. Abriu a porta e voltou para a sala, encarando os 2 homens. Pode parar de falar sobre mim como se eu não estivesse aqui, disse, a voz mais firme do que se sentia. Elias se virou para ela, e Mariana viu que o homem poderoso e controlado do evento havia sumido. Em seu lugar estava alguém desesperado, acuado. Mariana Nogueira, disse ele lentamente, finalmente sem máscaras. Finalmente. O que você quer? A pergunta era direta, sem rodeios. Elias era um empresário. Ia direto ao ponto. Justiça, justiça. Elias riu amargamente. E o que seria justiça para você? Dinheiro. Podemos negociar uma quantia. Não quero seu dinheiro sujo. Então o que? Vingança, humilhação pública. Mariana olhou para Diego, que estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos, e depois de volta para Elias. Quero que ele pague pelo que fez. E vai pagar, disse Diego, levantando a cabeça. Pai, eu vou me entregar para a polícia. Você não vai fazer nada disso. O grito de Elias ecoou pela suíte. Mariana nunca havia visto alguém perder o controle tão rapidamente. Você não tem ideia do que isso significaria. A empresa, nossa reputação, tudo o que construí. Tudo o que você construí com mentiras e corrupção. Cortou Diego, se levantando. Mentiras! Elias estava vermelho de raiva. Eu salvei você, salvei nossa família. Quando você chegou em casa naquela noite, bêbado e confessando que havia atropelado alguém, eu que limpei sua sujeira. Mariana sentiu náusea ao ouvir como eles falavam sobre a morte do seu pai. Sujeira, como se Paulo fosse apenas um obstáculo inconveniente. Pai, o que você fez foi errado, e eu fui covarde em deixar. Covarde. Elias riu com desprezo.
Covarde é se entregar por um acidente, covarde é jogar fora tudo que temos por causa de um... Termine a frase, disse Mariana, a voz gelada. Por causa de um o quê? Elias a encarou, percebendo que havia ido longe demais. Desculpe, não era isso que eu queria dizer. Era exatamente isso que queria dizer. Para você, meu pai não passava de um obstáculo, um problema a ser resolvido. Mariana, Diego se aproximou dela. Meu pai pode ser muita coisa. Mas ele não. Não o quê, Diego? Não comprou policiais, não ameaçou testemunhas, não fez meu pai virar só mais uma estatística. Diego não conseguiu responder. Vocês querem saber o que é justiça? Continuou Mariana, a raiva finalmente transbordando. Justiça é minha mãe ter que escolher entre remédio e comida. Justiça é eu trabalhar 16 horas por dia para pagar um tratamento que não posso pagar. Justiça é dormir toda noite sabendo que o assassino do meu pai está livre, bebendo uísque caro e se lamentando da própria sorte. As lágrimas desciam pelo seu rosto, mas ela não as limpou. Justiça seria meu pai estar vivo para ver minha formatura, para conhecer os netos que nunca vai ter, para envelhecer ao lado da mulher que ama. Elias e Diego ficaram em silêncio, o peso das palavras dela ecoando pela suíte. Mas já que isso é impossível, disse Mariana, se recompondo, vou me contentar com a segunda opção. Diego vai se entregar, vai confessar publicamente. E vocês vão pagar por tudo o que fizeram. Não, disse Elias categoricamente. Isso não vai acontecer. Não é sua decisão, rebateu Diego. É sim, sou seu pai. Sou eu quem toma as decisões nesta família. Você não é Deus, pai. Não pode controlar tudo. Elias se virou para Mariana, o olhar calculista. E você, senhorita Nogueira, tem certeza de que quer seguir esse caminho? Porque se decidir causar problemas para minha família, posso causar problemas muito maiores para a sua. A ameaça era clara e direta. O que quer dizer com isso? Sua mãe está sendo tratada no SUS, não é? Seria uma pena se ela perdesse a vaga no hospital. Seria uma pena se as farmácias parassem de vender os remédios que ela precisa. Mariana sentiu o sangue gelar. Você não faria isso. Testaria minha capacidade. Diego se colocou entre o pai e Mariana. Chega, pai. Não vai ameaçar ela. Vou fazer o que for necessário para proteger nossa família. Nossa família. Diego explodiu. Que família? Você quer dizer o império de mentiras que você construiu. A reputação podre que você sustenta com chantagem e corrupção. Pai e filho se encararam como gladiadores numa arena. Eu fiz tudo por você, disse Elias, a voz mais baixa, mas carregada de emoção. Tudo que construí, todos os sacrifícios que fiz, foi pensando no seu futuro. Eu nunca pedi isso. Não precisava pedir. Era minha obrigação como pai. Sua obrigação era me ensinar a diferença entre certo e errado. Era me mostrar como ser um homem de verdade. Eu tentei. Tentou. Diego riu amargamente. Pai, você me ensinou que dinheiro resolve tudo. Que poder está acima da lei. Que os pobres são descartáveis. Elias pareceu levar um tapa. Não é verdade. Não é. Então me explica como você conseguiu fazer um homicídio culposo desaparecer dos arquivos policiais. Elias não respondeu. Me explica, gritou Diego. Eu conhecia pessoas, fiz alguns favores. Subornos. Chama pelo nome certo. Mariana assistia ao confronto entre pai e filho, percebendo que estava presenciando o desmoronamento de uma família inteira. Diego, disse ela suavemente. Não precisa ser assim. Ambos se viraram para ela. Como assim? Não precisa ser uma guerra, seu pai tem razão numa coisa. Vocês podem negociar. Elias pareceu aliviado, achando que ela estava cedendo. Mas, continuou Mariana, a negociação vai ser nos meus termos. Que termos? Mariana respirou fundo. Estava prestes a jogar suas cartas. Diego vai se entregar para a polícia e confessar o crime, publicamente. Vai aceitar a punição que a justiça determinar. Jamais. Disse Elias. Deixa ela terminar, pai. Em troca, eu não vou expor a corrupção que vocês usaram para abafar o caso. A empresa e a reputação da família ficam intactas. Elias ponderou a proposta. E se eu recusar,
Aí eu vou a público com tudo. Os subornos, as ameaças, os contatos corruptos. Vou destruir não só Diego, mas toda a rede de corrupção que vocês construíram. Era um blefe parcial. Mariana não tinha provas concretas de tudo isso. Mas Elias não precisava saber. Preciso pensar. Não, disse Diego firmemente. Eu aceito. Diego, não seja idiota. Pai, eu vou pagar pelo que fiz. É a única forma de conseguir viver comigo mesmo. Diego se virou para Mariana. Quando? Amanhã, na delegacia central. Tudo bem. Elias olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. Você está jogando fora tudo que temos. Não, pai. Estou tentando salvar o que ainda pode ser salvo. E pela primeira vez em 3 anos, Mariana viu nos olhos de Diego algo que havia perdido há muito tempo. Dignidade. 6 meses depois do dia em que Diego se entregou à polícia, o Fórum Criminal de São Paulo estava lotado. Jornalistas, curiosos e ativistas por direitos das vítimas enchiam todas as cadeiras disponíveis. O caso havia ganhado repercussão nacional. O filho de um dos empresários mais poderosos do país, confessando publicamente um homicídio culposo que havia sido abafado por anos. Mariana estava sentada na primeira fileira, ao lado da mãe. Marta havia insistido em comparecer. Mesmo fraca do tratamento que finalmente conseguira fazer, o dinheiro que Elias havia dado para o encontro no hotel foi usado integralmente para custear a quimioterapia particular. Filha, você tem certeza de que quer assistir a isso? Sussurrou Marta, segurando a mão da filha. Preciso estar aqui, mãe. Preciso ver o final. Do outro lado do corredor central, Elias Martins estava sentado sozinho. O poderoso empresário parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. A empresa havia perdido vários contratos públicos após o escândalo. Acionistas haviam se afastado, e ele enfrentava sua própria investigação por obstrução da justiça. Diego entrou no tribunal algemado, mas com a postura ereta. Havia emagrecido ainda mais, mas seus olhos tinham uma clareza que Mariana não via há anos. Durante os meses na prisão preventiva, ele havia parado de beber e começado a trabalhar com um psicólogo. O juiz, Deader Carlos Mendes, um homem de uns 60 anos conhecido pela rigidez, chamou a sessão para a ordem. Estamos aqui para o julgamento do réu Diego Elias Martins, acusado de homicídio culposo na direção de veículo automotor, omissão de socorro e fuga do local do acidente, anunciou o magistrado. O promotor público, DDR Roberto Silva, se levantou para sua argumentação final. Senhores jurados, este não é apenas um caso de homicídio culposo. É um caso sobre como o dinheiro e o poder podem perverter a justiça. O réu, embriagado, tirou a vida de Paulo Nogueira, um trabalhador honesto que voltava para casa. Não apenas fugiu do local, como usou a influência da família para abafar o crime por 3 anos. O promotor caminhou em direção ao júri. Paulo Nogueira tinha 53 anos, trabalhava em 2 empregos para sustentar a família, deixou uma esposa doente e uma filha que teve que abandonar os estudos para trabalhar. A família viveu 3 anos sem saber quem havia destruído suas vidas. Mariana sentiu os olhos marejarem. Mesmo depois de tudo, ainda doía ouvir sobre as consequências da morte do pai. O réu confessou o crime, é verdade, mas essa confissão só veio depois que foi descoberto durante 3 anos. Viveu em liberdade enquanto uma família inteira pagava o preço do seu crime. O promotor voltou para sua mesa. Peço que condenem Diego Martins ao máximo da pena prevista em lei, 5 anos de reclusão. É o mínimo que a justiça e a memória de Paulo Nogueira merecem. Agora era a vez da defesa. O advogado de Diego, Deterre Fernando Almeida, se levantou. Era um homem mais jovem, indicado pelo próprio Diego contra a vontade de Elias, que queria contratar os melhores criminalistas do país. Senhores jurados, não venho aqui negar o crime. Meu cliente confessou, assumiu a responsabilidade e se entregou voluntariamente à justiça. Venho falar sobre redenção. Deter Almeida se posicionou próximo ao júri. Diego Martins viveu 3 anos no inferno. O álcool que o levou a cometer o crime se tornou sua prisão. Ele se destruiu por dentro, carregando uma culpa que o consumia dia e noite. O advogado gesticulou em direção a Diego. Quando descobriu quem era a filha da vítima, ele não fugiu novamente. Não usou o poder da família para se proteger. Ele escolheu fazer o que era certo. Além disso, continuou,
Durante os 6 meses de prisão preventiva, meu cliente tem trabalhado como voluntário no programa de recuperação de dependentes químicos do presídio. Tem ajudado outros presos a enfrentar o vício que quase destruiu sua própria vida. Doutor. Almeida fez uma pausa dramática. Não peço absolvição. Peço uma condenação justa, que considere não apenas o crime, mas também o arrependimento genuíno e o esforço de reparação. O juiz se virou para Diego. O réu gostaria de fazer uma declaração final. Diego se levantou lentamente, as algemas fazendo ruído. Eu gostaria, Vossa Excelência. Ele se virou primeiro para o júri, depois para a plateia, até encontrar os olhos de Mariana. Há 6 meses eu era um covarde, um homem que havia cometido o pior crime possível, e passado 3 anos tentando esquecer através do álcool, eu não tinha coragem de enfrentar o que havia feito. Sua voz era firme, sem tremor. Paulo Nogueira era um homem melhor do que eu jamais fui. Trabalhador, honesto, dedicado à família. Eu tirei isso do mundo. Tirei um pai de sua filha, um marido de sua esposa. Não existe desculpa para isso. Diego fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Durante estes meses na prisão, aprendi algo que nunca havia entendido antes, que assumir a responsabilidade pelos nossos atos não é o fim da nossa história. É o começo da nossa redenção. Ele olhou diretamente para Mariana. Não posso devolver o pai que tirei de vocês. Não posso desfazer a dor que causei. Mas posso aceitar as consequências dos meus atos e tentar honrar a memória dele se tornando uma pessoa melhor. As lágrimas corriam pelo rosto de Diego. Mas ele não as limpou. Aceito qualquer punição que este tribunal decidir aplicar. Só peço que saibam que o homem que está aqui hoje não é o mesmo covarde que fugiu daquela noite chuvosa. Esse homem quer pagar pela sua dívida. Diego se sentou. O silêncio no tribunal era absoluto. O juiz se dirigiu ao júri para as instruções finais, e depois houve um recesso para a deliberação. Mariana saiu para o corredor, precisando de ar fresco. Foi lá que encontrou Elias, sozinho, olhando pela janela. Como ele está? Perguntou Elias sem se virar. Diferente, respondeu Mariana honestamente. Ele sempre foi teimoso desde criança. Elias suspirou. Eu tentei protegê-lo, mas talvez tenha sido exatamente isso que o destruiu. Por que você fez? Por que abafou o caso? Elias se virou para ela. Porque era meu filho. Porque quando você é pai, faz coisas irracionais para proteger quem ama. Mesmo sabendo que estava errado. Especialmente sabendo que estava errado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Eu não odeio vocês, disse Mariana finalmente. Demorei para entender isso, mas não odeio. Por quê? Porque o ódio não traz meu pai de volta. Só me consome por dentro. Elias assentiu lentamente. O que vai fazer agora, depois de tudo isso? Vou voltar a estudar. Vou terminar a medicina como meu pai queria. Com que dinheiro? Mariana sorriu pela primeira vez em meses. Diego criou um fundo educacional para filhos de vítimas de acidentes de trânsito. O dinheiro que você deu para o encontro foi o primeiro depósito. Elias pareceu surpreso. Ele não me contou isso. Ele está tentando transformar a dor em algo útil. O oficial de justiça chamou todos de volta. O júri havia chegado a uma decisão. De volta ao tribunal, o ambiente estava tenso. O juiz recebeu o veredicto do presidente do júri. O júri considerou o réu Diego Elias Martins culpado do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Diego permaneceu imóvel. No entanto, continuou o juiz, considerando a confissão espontânea, o arrependimento demonstrado e os esforços de reparação, a pena é fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com direito à progressão. Mariana se levantou antes que pudesse se conter. Meritíssimo. Posso falar? O juiz pareceu surpreso, mas acenou positivamente. Eu sou Mariana Nogueira, filha da vítima. Um murmúrio percorreu o tribunal. Gostaria de pedir clemência para Diego Martins. O murmúrio se transformou em vozes altas de surpresa. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Pode continuar, senhorita Nogueira. Meu pai era um homem que acreditava na redenção. Ele dizia que todo mundo merece uma segunda chance, desde que esteja disposto a pagar o preço dos seus erros. Mariana olhou para Diego, que a encarava com lágrimas nos olhos. Diego Martins pagou seu preço.
não apenas com a prisão, mas assumindo publicamente sua culpa e tentando transformar sua dor em algo positivo para outras famílias. Ela respirou fundo. A justiça não é apenas punição, é também oportunidade de redenção, e eu acredito que Diego merece essa chance. O juiz considerou as palavras de Mariana. Considerando o pedido da família da vítima, concedo regime semiaberto desde o início da pena, com prestação de serviços comunitários junto ao Programa de Prevenção de Acidentes de Trânsito. Diego olhou para Mariana através das lágrimas e murmurou: "Obrigado." Naquele momento, Mariana finalmente entendeu que justiça e vingança eram coisas completamente diferentes e que seu pai estaria orgulhoso da escolha que ela fez. Um ano após o julgamento, São Paulo acordou sob um céu cinzento de junho. Mariana estava no último andar da faculdade de medicina. Revisando anatomia para uma prova, quando seu celular tocou, era o diretor da Fundação Paulo Nogueira. "Mariana, temos uma situação aqui. Pode vir." "O que aconteceu, seu Roberto? É melhor você ver pessoalmente." 20 minutos depois, Mariana chegou ao pequeno prédio em Pinheiros que abrigava a fundação, criada com o dinheiro do Fundo Educacional de Diego. O local atendia famílias de vítimas de acidentes de trânsito, oferecendo apoio psicológico, jurídico e educacional. Ao entrar, encontrou uma cena inusitada. Diego estava sentado numa das salas de atendimento, cercado por meia dúzia de adolescentes que o ouviam com atenção. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou Mariana a Roberto. "Cumprindo as horas de serviço comunitário, já faz 3 meses. 3 meses? E ninguém me contou." Roberto pareceu constrangido. "Ele pediu sigilo, disse que não queria que você se sentisse obrigada a aceitar." Mariana observou Diego pela janela de vidro da sala. Ele estava diferente, mais magro, mas com uma postura que ela nunca havia visto antes, falava gesticulando. E os jovens pareciam realmente interessados no que dizia, sobre o que ele fala. Dependência química, como o álcool pode destruir vidas, como uma decisão de 5 segundos pode mudar tudo para sempre. Um dos adolescentes levantou a mão para fazer uma pergunta. Mariana não conseguia ouvir, mas viu Diego responder com seriedade, sem evitar o olhar do garoto. "Ele é bom nisso", admitiu Roberto. "Os jovens se identificam com ele. Não é um palestrante profissional ou um psicólogo, é alguém que realmente passou pelo que está falando." A sessão terminou e os adolescentes saíram da sala. Alguns cumprimentando Diego no caminho. Ele ficou arrumando as cadeiras quando viu Mariana parada do lado de fora. Seus olhares se encontraram através do vidro. Fazia quase 1 ano que não se viam pessoalmente. Desde o dia do julgamento, Diego saiu da sala, caminhando em direção a ela. "Oi, Mariana." "Oi." Eles ficaram ali, sem saber muito bem o que dizer. Havia tanto que havia mudado desde aquela noite no hotel. "Como você está?" perguntou Diego. "Bem, voltei para a faculdade. Vou me formar no ano que vem." "Que bom." Seu pai ficaria orgulhoso. Era a primeira vez que Diego mencionava Paulo diretamente desde o julgamento. Mariana sentiu um aperto no peito. Mas não foi de raiva. Foi de uma tristeza diferente, mais suave. "Você, como tem sido?" "Diferente. Melhor, na verdade." Diego parou de arrumar as cadeiras e a encarou. "Parei de beber há 1 ano e 2 meses. Trabalho aqui 3 vezes por semana. É estranho, mas me sinto mais útil do que me senti em anos. Roberto disse que os jovens gostam de você. Eles me veem como exemplo do que não fazer." Sorriu Diego sem amargura. "É uma responsabilidade pesada, mas importante." Mariana olhou ao redor da fundação. Havia fotos nas paredes de famílias que haviam sido ajudadas, diplomas de jovens que conseguiram voltar a estudar, certificados de cursos profissionalizantes. Isso tudo foi ideia sua. Sua? Na verdade, você disse no julgamento que a justiça também era sobre redenção. Isso aqui é minha tentativa de redenção. E como está seu pai? Diego suspirou. Difícil. A empresa perdeu muito depois do escândalo. Ele está enfrentando investigação por corrupção. Mas talvez seja bom. Talvez ele precise passar por isso para entender o que realmente importa. Vocês se falam pouco. Ele ainda não aceita minhas escolhas. Acha que estou desperdiçando minha vida se humilhando aqui. Diego gesticulou para o ambiente ao redor. Mas pela primeira vez na vida, eu sei que estou no lugar certo.
Roberto se aproximou dos dois. Mariana, já que você está aqui, que tal conhecer o projeto novo? Que projeto? Mostra para ela. Diego hesitou. Não sei se é a hora. Que projeto? Insistiu Mariana. Diego a levou até uma sala menor nos fundos do prédio. Nas paredes havia plantas baixas, orçamentos e fotos de um terreno vazio. Vamos construir um centro de reabilitação para dependentes químicos, explicou ele, focado especialmente em pessoas que cometeram crimes relacionados ao álcool e drogas. Mariana estudou os documentos. Quem está financiando? Eu, com minha herança. Sua herança. Meu avô paterno deixou um dinheiro para mim quando morreu. Estava guardado até eu fazer 25 anos. É uma quantia considerável. Diego apontou para uma das plantas. A ideia é oferecer tratamento gratuito e, ao mesmo tempo, trabalho terapêutico. Os internos vão ajudar na construção e manutenção do próprio centro, aprender uma profissão enquanto se recuperam. E o que seu pai acha disso? Que estou jogando dinheiro fora. Mas não é dinheiro dele. Mariana continuou estudando os planos. Era um projeto ambicioso, bem estruturado. Por que está me contando isso? Diego parou de falar e a encarou. Porque queria que soubesse que estou tentando honrar a memória do seu pai, não apenas com palavras, mas com ações. Diego, eu sei que nunca vou conseguir trazer ele de volta. Sei que nunca vou conseguir desfazer o mal que fiz, mas posso tentar evitar que outras famílias passem pelo que vocês passaram. A voz dele estava ficando embargada. Toda noite antes de dormir, eu penso na filha de alguém que talvez eu possa ajudar a não perder o pai para um bêbado ao volante. Todo dia eu acordo pensando que talvez possa salvar uma família que eu nunca vou conhecer. Mariana sentiu os olhos marejarem. É uma forma de viver com o peso do que fiz, continuou Diego. Transformar a dor em algo que valha a pena. Eles ficaram em silêncio, olhando para os planos espalhados na mesa. Posso te ajudar? Perguntou Mariana finalmente. Diego a olhou surpreso. Como assim? No centro, quando me formar. Posso trabalhar lá como médica voluntária. Mariana, você não precisa. Não é sobre precisar, é sobre querer. Diego pareceu emocionado demais para falar. Seu pai realmente criou uma filha incrível, disse finalmente. Ele dizia que a vida nos dá duas escolhas quando algo ruim acontece. Podemos deixar que nos destrua ou usar a experiência para ajudar outros. E você escolheu ajudar. Nós escolhemos ajudar, corrigiu Mariana. Naquele momento, Roberto apareceu na porta com uma expressão tensa. Mariana, sua mãe está no telefone. Parece urgente. O coração de Mariana disparou. Correu para o telefone. Mãe, o que foi? Filha, preciso te contar uma coisa. Os médicos, eles disseram que... Mariana segurou o telefone com força, preparando-se para o pior. Eles disseram que estou curada, filha. O câncer sumiu completamente. Por um momento, Mariana não conseguiu processar o que havia ouvido. O quê? Curada, Mariana. Depois de todos esses exames, não encontraram mais nada. É um milagre. Mariana começou a chorar, mas dessa vez de alívio e felicidade. Diego e Roberto a observavam, preocupados. Mãe, eu não acredito, é verdade mesmo. É verdade, minha filha. Vamos poder começar uma vida nova. Depois de desligar, Mariana se virou para Diego e Roberto, ainda em choque. Ela está curada. Minha mãe está curada. Diego sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Mariana via no rosto dele. É uma notícia maravilhosa. É como se tudo estivesse se encaixando, disse Mariana, enxugando as lágrimas. Como se meu pai estivesse me dizendo que está tudo bem, que posso seguir em frente. Talvez ele esteja mesmo, respondeu Diego suavemente. Mariana olhou novamente para os planos do centro de reabilitação, espalhados na mesa. De alguma forma, aquilo tudo fazia sentido. A dor havia se transformado em propósito. A vingança havia se tornado redenção. Quando começamos a construção, perguntou ela, você tem certeza? Absoluta. Diego estendeu a mão. Parceiros. Mariana olhou para a mão estendida. 3 anos atrás, jamais imaginaria que um dia faria parceria com o homem que matou seu pai. Mas a vida havia lhe ensinado que a cura às vezes vem dos lugares mais inesperados. Parceiros, disse ela.
apertando a mão de Diego, e pela primeira vez desde a morte de Paulo, Mariana sentiu que o futuro estava cheio de possibilidades. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de outubro, Mariana estava no cemitério São Paulo, limpando a lápide de Paulo Nogueira. Era aniversário de 5 anos da morte dele, uma data que ela havia passado a ver não como marco de dor, mas como momento de reflexão. Colocou as flores frescas no vaso e se ajoelhou diante do túmulo. "Oi, pai. Trouxe novidades", falava em voz baixa, como sempre fazia nessas visitas. Algumas pessoas achavam estranho, mas para Mariana era natural. Paulo continuava sendo parte da sua vida, só de uma forma diferente. "Me formei na semana passada, médica como você sempre quis. A mamãe chorou tanto na formatura que pensei que ia ficar desidratada." Sorriu ao lembrar da cena. Marta, completamente curada do câncer há 2 anos, havia se transformado numa força da natureza, trabalhava como voluntária na fundação e estava namorando um viúvo da idade dela que conheceu no grupo de apoio. "O centro está funcionando bem. Já atendemos mais de 200 pessoas desde que abriu, Diego. Bem, você vai ficar surpreso com o que ele se tornou." Mariana ajeitou as flores e continuou. "Ele está diferente, pai. Completamente diferente. Trabalha 12 horas por dia no centro. Ajuda cada paciente como se fosse família. Tem uma paciência que eu nunca imaginei que existisse nele." Fez uma pausa. Organizando os pensamentos. "Eu sei que é estranho, mas acho que vocês se dariam bem se pudessem se conhecer hoje. Ele se tornou o tipo de homem que você sempre foi." "Falando comigo, Dr. Paulo." Mariana se virou e viu Diego se aproximando, carregando um buquê de crisântemos brancos. Estava usando jeans e uma camiseta simples do centro de reabilitação, os cabelos ligeiramente despenteados pelo vento. "Diego, o que você está fazendo aqui?" "Mesma coisa que você. Vim conversar com ele." Diego se ajoelhou do outro lado da lápide, colocando suas flores ao lado das de Mariana. "Espero que não se importe. Eu venho aqui todo mês desde o julgamento. Geralmente você não está." Mariana ficou em silêncio, surpresa. Durante todos esses anos, Diego visitava o túmulo do seu pai sem ela saber. "O que você fala com ele?" Diego sorriu timidamente. "Conto sobre o centro, sobre as pessoas que conseguimos ajudar. Peço desculpas às vezes e agradeço. Agradeço por ter criado você, por ter sido o tipo de pai que criou uma filha capaz de escolher a redenção em vez da vingança." Mariana sentiu os olhos marejarem. "Você não precisava vir aqui todo mês." "Preciso sim, é parte da minha terapia. O psicólogo diz que é importante manter a conexão com as consequências dos meus atos." Diego ajeitou as flores que havia trazido. "Além disso, gosto de contar para ele sobre você, sobre como está se saindo na residência médica, sobre os pacientes que você salva no centro. Você conta sobre mim. Claro, ele deve estar muito orgulhoso." Ficaram ali em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. "Mariana", disse Diego finalmente, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você me perdoou de verdade." A pergunta pairou no ar entre eles. Era algo que nenhum dos dois havia abordado diretamente em todos esses anos de parceria no centro. "É complicado", respondeu Mariana honestamente. "Não é um perdão completo. Como nos filmes, é mais como aceitação. Aceitação. Aceito que você era uma pessoa quando matou meu pai e se tornou outra pessoa depois. Aceito que o homem que está aqui hoje não é o mesmo que fugiu naquela noite." Mariana tocou a lápide do pai. "E aceito que odiar você não ia trazer meu pai de volta. Só ia me impedir de honrar a memória dele." Diego assentiu lentamente. "Eu entendo. E agradeço por isso. Mas", continuou Mariana, "isso não significa que eu esqueça, ou que não doa ainda. Tem dias que eu vejo um pai brincando com a filha no parque e fico com raiva. Tem noites que sonho com meu pai e acordo triste. Eu sinto muito. Por tudo. Eu sei, e isso também faz parte da minha aceitação." Um homem idoso passou perto deles, carregando flores para outro túmulo, cumprimentou com a cabeça e seguiu seu caminho. "Sabe o que mais me ajudou?" disse Mariana. "Foi ver você na prisão naquela primeira vez." Diego a olhou. Surpreso, ele não sabia que ela havia visitado. "Você foi me visitar." "Fui 2 meses depois do julgamento
Queria entender se sua transformação era real ou só teatro para impressionar o juiz. E o que você concluiu? Que era real? Você estava ajudando um rapaz jovem que havia chegado viciado em crack, conversando com ele sobre a família, sobre sonhos, sobre recomeços. Mariana sorriu ao lembrar. Você nem me viu. Estava completamente focado em ajudar aquele garoto. Foi quando percebi que sua mudança era genuína. Por que nunca me contou? Porque você não estava se transformando para me impressionar. Estava se transformando porque precisava. E isso era importante. Diego ficou em silêncio, processando a informação. O garoto se chama Rafael, disse finalmente. Ele se formou técnico em eletrônica ano passado. Está trabalhando numa empresa de informática agora. Você ainda tem contato com ele e com dezenas de outros. É a melhor parte do trabalho. Ver que a mudança é possível. Uma brisa suave balançou as flores no túmulo. Mariana olhou para o nome gravado na pedra. Paulo Nogueira. Pai, marido e trabalhador honesto. Diego, posso te contar uma coisa? Claro. Meu pai costumava dizer que todos nós temos duas vidas. A primeira termina no dia em que percebemos que temos apenas uma. É uma frase bonita. Ele dizia isso toda vez que eu reclamava da vida, dos problemas, das injustiças. Dizia que a vida não era sobre evitar a dor, mas sobre o que fazemos com ela. Mariana se levantou e estendeu a mão para Diego. Acho que nós dois aprendemos isso do jeito mais difícil. Diego aceitou a ajuda para se levantar. Você acha que ele aprovaria? O que fizemos com nossa dor? Mariana olhou para a lápide uma última vez. Pai sempre dizia que o maior presente que podemos dar a alguém é a chance de ser melhor do que era ontem. E você acha que ele me daria essa chance? Acho que ele já deu. Através de mim. Começaram a caminhar juntos em direção à saída do cemitério. Mariana, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Vou pedir Luciana em casamento. Mariana parou de caminhar, surpresa. Luciana era a psicóloga do centro. Uma mulher gentil que havia ajudado Diego em sua recuperação. Sério, que maravilha. Queria sua aprovação primeiro. Minha aprovação, por quê? Porque você é a pessoa mais importante na minha segunda vida. Se você não aprovasse, eu repensaria. Mariana ficou emocionada com as palavras. Claro que aprovo. Luciana é perfeita para você. E vocês se completam. Diego sorriu. Aliviado. Vou pedir no sábado, no centro, na frente de todos os pacientes. Eles são nossa família também. É uma ideia linda. Chegaram ao portão do cemitério, do lado de fora. A vida continuava. Carros passando, pessoas caminhando, crianças brincando na praça em frente. Mariana, sim, obrigado. Pelo quê? Por me ensinar que é possível reconstruir uma vida sobre as cinzas de outra. Por me mostrar que perdão não é esquecer, mas escolher não deixar o passado determinar o futuro. Mariana olhou para Diego, o homem que 3 anos atrás ela queria destruir e que agora considerava um dos melhores amigos. Obrigada a você, por me ensinar que às vezes as pessoas que mais nos machucam são as que mais precisam de ajuda. Eles se abraçaram ali no portão do cemitério. 2 sobreviventes de uma tragédia que havia se transformado em propósito. Pai, murmurou Mariana olhando para trás uma última vez. Encontramos nossa forma de justiça. Não foi como imaginávamos, mas foi a forma certa. E pela primeira vez em 5 anos, Mariana sentiu que Paulo podia finalmente descansar em paz. Caminharam juntos pela calçada, rumo ao centro onde os esperavam pessoas que precisavam de uma segunda chance, como eles mesmos haviam recebido, porque às vezes a maior vingança é provar que é possível transformar dor em amor, ódio em compaixão e tragédia em esperança. E isso, pensou Mariana, era exatamente o tipo de justiça que seu pai aprovaria,